Sobre o Palmeiras, na quinta-feira, então, você vai estar presente no jogo contra o Jacuipense. E o Paulinho vai estar presente também? Naquela nossa conta era, né? A tendência é que ele esteja no banco de reservas. Vamos falar em tendência? Opa! Banco de reservas a estrear e reestrear pelo Palmeiras e ter alguns minutos. Programação / tendência. Porque assim, se algum... Vamos lá, vamos aprender aqui, ficar de olho no que aconteceu com o Vitor Roque. A gente, beleza, informação clássico contra o Corinthians, no derby. Na semana do derby, não tá 100%. Vitor Roque, vamos ter que segurar, beleza. Estreia na Libertadores, viajou tal, mas não iria jogar. E aí o Palmeiras vem pro segundo jogo da Libertadores no Allianz, sem o Vitor Roque, causa um rebuliço, e o Palmeiras falou, calma gente, ele vai jogar domingo, ele vai entrar domingo. Dito e feito. Entrou ontem tal, minutagem, daqui a pouco tá bem, vai jogar no Eu pensei que vento. ele não fosse entrar porque teve a expulsão, né? E o Palmeiras ficou só com um atacante, falei, vai comprometer agora a entrada do Vitor Roque. Mas depois ele entrou no lugar do Sousa. Mas tinha a programação dele ter minutagem. Sim, ele entrou com 35. E assim, a do Paulinho, a tendência, essa semana, óbvio, o Palmeiras vai tratar com muito cuidado e vai ter muita expectativa em cima disso, mas a tendência pelo adversário, pela competição, que está se iniciando ali para o Palmeiras, a tendência é que o Paulinho fique no banco para poder jogar uns minutos. Alguns minutos contra o Jacuipense. Acho que é o adversário correto, né? Tudo bem, né? Não é desmerecendo o Jacuipense, mas é mas é uma diferença, né? Muito grande. É o único time da Série D do Campeonato Brasileiro que está nessa fase da Copa do Brasil. Exato, mas ele pode ter uma rotação um pouco melhor ali, o time não tem essa intensidade toda, então, para ter uns minutos, nada melhor, jogo em né? casa Jogo em também. casa. Sabe quem vai estar, sim, no banco? O Abel, tá? Voltou. O Abel, porque tinha essa dúvida. Se valeria para a Copa do Brasil ou não? Na Copa do Brasil ele pode comandar o time. Pode? Pode. Opa, essa é uma informação boa, hein? Ele vai estar no banco. Opa, informação, hein? Ele vai... bomba? Não, bomba não. Então... não, mas é informação. Não, porque tinha essa dúvida se cumpriria ou não. Então ele não cumpre na Copa do Brasil, ele pode, tá no banco, ele vai estar no banco e vai até conceder entrevista normalmente, porque ontem, de novo, a comissão técnica do Palmeiras entendeu que, em solidariedade ao Abel, não deveria dar entrevista e não deu. Ontem o João Martins e o Castanheira, que estavam lá comandando o time, os dois não deram a entrevista coletiva, até porque eles reforçaram essa solidariedade quando, no sábado, o Hugo Souza obteve pelo STJD o efeito suspensivo para jogar. Algo que o Palmeiras reclamou que não aconteceu com o Abel. No sábado. No sábado. E aí ele jogou contra o Vitória. Posso fazer uma pergunta aí pra vocês, não? Então, Bruno, pode, mas então é só essa questão, tá? Contra a Jacuipense, o Abel vai estar no banco, deve dar entrevista coletiva normalmente, como aconteceu no jogo da Libertadores, e cumpre mais 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Contra o Red Bull, contra o Santos e contra o Remo. Perfeito. E aí só volta na partida contra o Cruzeiro. Remo que é em Belém esse jogo. É isso aí. Fala, Bruno. Não, uma dúvida que eu tenho até do plano de vista da comunicação. O Hernan talvez saiba responder com mais facilidade, porque ele frequentemente está nos jogos. Em Portugal, o pré-jogo, o treinador, ele se quiser não fala, não é multado, mas todo o pós-jogo ele é obrigado entre aspas, né, a participar. Se não participa, ele é multado. Seja na Liga Nacional, sobretudo na Liga dos Campeões. Então a minha pergunta, até porque já são quase 10 anos fora do Brasil, se no Brasil é a mesma coisa, seja na Libertadores, no Brasileirão ou na Copa do Brasil, a ausência do treinador ou de alguém que faça o papel de treinador na coletiva pós-jogo, se isso é multa, se isso é suspensão, se isso é castigo. Depende da situação, é passível de multa sim. Na Comebol, né? A Comebol é mais rígida. Na Comebol é obrigatório. Na Comebol é mais rígida, você tem a multa ali em dólar, tem um valor estipulado ali que já é pré-determinado. No caso da CBF, no caso do brasileiro, é uma coisa assim que depende da situação. Por exemplo, quando teve aquela treta no túnel lá, São Paulo e Palmeiras, e aí teve também uma treta de o São Paulo não vai ceder a sala, prometeu que ia ceder a sala, não vai ceder, o Abel acabou não dando entrevista. Isso foi uma questão ali que foi tudo julgado ali depois, quando teve o julgamento do próprio STJD. Mas não por isso, não por tem uma multa que é dada, mas depende muito da situação, depende muito de caso a caso. E o Abel, só para trazer assim só um detalhezinho, um bastidorzinho da questão do Abel, não só ele como a comissão, e até mesmo isso se reflete no não falar do Castanheira, do próprio João Martins, eles ficaram muito indignados. E aqui é informação, tá? Não é, tô aqui defendendo o Abel, mesmo porque
algumas atitudes do Abel de fato são indefensáveis. E ele sabe disso. E assim, essas decisões do STJD, comparações a outras situações do STJD, foram situações que a comissão técnica e o próprio Abel tratam como difícil de engolir, mas vai seguir adiante. E obviamente, não só a comissão técnica, mas também o próprio Abel, depois de todo esse episódio dos 8 jogos, aí a diminuição para 6 e não dá efeito suspensivo, por exemplo, para o derby, são situações em que a comissão técnica está revendo alguns conceitos. Demorou? Pode ter demorado, mas estão revendo alguns conceitos de comportamento na beira do campo em relação à arbitragem, já sabendo que é assim que vai ser, é assim que a banda toca, e tratam esse episódio todo como difícil de engolir, mas o negócio é seguir adiante. Mas é legal essa informação do Hernan, porque eu não sei, me parece que a comissão do Abel vai ter uma postura diferente pelo que você traz na beira do campo. Eles são enérgicos porque eles sempre demonstram insatisfação com a arbitragem. Mas como o Hernan trouxe aqui, que ele sabe que assim vai ser sempre. Erros, não vai ter a palavra com o árbitro, talvez parece que vai ter uma mudança de postura, sabe? Talvez ele vai ficar mais quieto. Porque sabe que não vai mudar em nada. Mas aí o que também incomoda é isso, é quando tem uma decisão do STJD que favorece, como favoreceu ali no caso o Hugo, e não teve o mesmo critério para absolver ou para dar o efeito suspensivo ao Abel na partida contra o Corinthians. Fala, Bruno. Agora, me aproveitando então da sua informação, Vicari, de que o Abel estará em campo contra o Jacuipense ou a Jacuipense? Perdão. Vamos ver aqui, peraí. É a associação, é o clube ou é... Deixa eu ver aqui. Esporte Clube, então é o Jacuipense. Então, contra o Jacuipense, se de fato acontecer, e acredito na sua informação, Abel em campo, ele vai encontrar uma forma, seja em campo, seja na coletiva, enfim, a depender do que acontece, uma forma de homenagear Oscar Schmidt. O Abel recebeu muita informação, recebeu muitos vídeos, enfim, o recorte de 2, 3 anos, não me recordo, quando o Pó de Porco, quando o Oscar Schmidt participa do Pó de Porco e elogia muito o Abel Ferreira. Fala que ele gostaria de ter um treinador como Abel Ferreira. E assim que falece o Oscar Schmidt, o Abel Ferreira é inundado por esse vídeo, por essa manifestação. O Abel sentiu isso, recuperou isso e gostava muito do Oscar. Então a informação que eu tenho é que, de alguma forma, seja através do campo, seja através de alguma palavra, ele vai encontrar uma forma de homenagear e agradecer o Oscar Schmidt. Boa informação essa. Ontem... E assim, só para outro bastidor que, assim, no lance Só não tenho certeza se foi no Pó de Porco. Não, acho que o Pó de Porco reproduziu e viralizou. O Amorim reproduziu e viralizou. Perdão, foi isso. Me parece que era um outro podcast. Mesmo porque o Oscar não é palmeirense, né? Não, ele é corintiano. É corintiano, então no Pó de Porco vão torcedores do Palmeiras. Isso, o Pó de Porco repercutiu, desculpa. Acho que eu fui o único não palmeirense que foi lá no Pó de Porco, hein? Eu tenho essa marca. Já foi? Já. Então ele não é o único. Entrou. Mas eu fui levar minha filha. Mas eu fui. Tá bom, vamos aqui de informação aqui. Aliás, posso falar uma coisa? Fala. Ontem, cara, o Bruno Andrade, naquela esquina, viu, Viola? Palestra Itália com Caraibas. Tava o bicho pegando. Cara, a audiência do Fala Fonte é brincadeira ali. Ali é gigante. Ali é, sem brincadeira, é estouro. É estouro. Não dá pra andar, né? Não dá pra andar. Cara, estamos voando, ali é estouro. Eu posso andar lá, será não? Pode. Você vai ser abraçado. Pode. E o Vinícius só mandou aqui, a gente tava falando do Paulinho, enquanto você falava, o Vinícius mandou aqui que a ideia... Mas é melhor não ir de preto e branco, né? Não, evita. Vai do jeito que você tá, tá bom. Ok. Isso, o branco da paz. O Vinícius disse que o cálculo ali é aquilo que a gente tava falando, 15 minutos. Vinícius? Vinícius Nicoletti. O Nicoletti. Quando a gente tava falando... Não conheço nenhum Vinícius. Vinícius. Eu conheço o Nicoletti. Nicoletti. Ou Galã. O Galã mandou aqui Esse faz sucesso, hein? Muito. E ele mandou aqui que é isso, o planejamento de 15 minutos pro Paulinho na partida contra o Jacuipense. E a gente deveria falar a Palmeiras, né? Porque é a sociedade. A CEP. Então comece a instaurar essa aí. Vou começar. E o Nicoletti tá na audiência, então. Tá na audiência. O Hernan tinha uma coisa pra completar aí. Ou vocês podem falar Bordeaux ao invés de Bordeaux. Vamos deixar o Bordeaux pra lá, né? Mas senão a live vai pra um outro lugar aí. Segunda-feira ainda, né, garoto? Não, assim, só um detalhe que é interessante. 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 Só um detalhe que é interessante.
o Abel, assim, uma das indignações do Abel, e aí vamos lá, de novo aqui para explicar para vocês não pegarem recortes meus e colocarem lá na rede social e falar, olha lá o assessor do Palmeiras, olha lá o assessor da Leila, olha lá o passapano. Então, eu deixar sempre bem claro, porque tem uma galera que não consegue entender. Nada, né? Não, a galera não consegue entender e a gente, tudo bem, a gente está aqui exatamente para isso, para explicar sempre para a galera que não consegue entender. Uma das indignações do Abel nesse episódio todo foi que, assim, a falta do Arias, que foi bem perto do banco ali, que é onde ele explode. O jogo contra o São Paulo. Jogo contra o São Paulo. Ele assim, claramente, você não precisa ser um torcedor que não entende futebol, um cara que não joga futebol. Você vê que claramente ali foi uma falta. E aquilo ali já vinha de duas pequenas explosões que ele teve ali no banco, e o Daronco simplesmente não deu a falta, porque existe essa orientação, que é uma coisa que às vezes cega o árbitro, isso segundo a minha apuração, as conversas que eu tenho de bastidor no Palmeiras. Às vezes o cara fica tão cego de deixar o jogo correr, que não marca uma falta óbvia, e ali isso deixou o cara, tipo, enlouquecido. E aí, beleza, o Abel precisa melhorar o comportamento dele, ele sabe disso, já sabe disso faz tempo, inclusive. Mas ali aquele lance do Daronco foi o lance que deu aquela explosão e, segundo pessoas do Palmeiras que estão ali próximas ao Abel, aquele lance era um lance de falta. E que, assim, beleza, explodiu, tá errado e tal, mas se rever o lance, foi um lance que foi uma falta não marcada. Então, assim, beleza, é isso, mas o cara tem as convicções dele, das reclamações e dos argumentos, e que acabou que não teve o efeito suspensivo ou diminuição da pena lá no STJD, quando o Palmeiras argumentou. Vamos falar do Danilo. Tem notícia aqui no espn.com.br, estou tentando abrir aqui da dívida, né? A matéria do Diego Garcia, não foi, Felipe? Foi Diego Garcia que o staff do Danilo cobra 6,6 milhões do Botafogo. Então tá aqui, é uma situação bem complicada, que já é uma reclamação antiga, né? Mas pode ler aí, Bruno. Botafogo não paga acordo e é acionado na justiça por agentes do Danilo que cobram 6 milhões e 600 mil reais. Então a ação aconteceu na sexta-feira por não pagar o acordo por comissão na transferência do atleta. Ela alega que a SAF não cumpriu um acordo que foi feito no dia 27 de março e homologado na justiça. Tá vendo aí, Hernan? Olha só. O valor é referente à comissão da transferência do jogador que estava no Nottingham Forest. O Botafogo atravessa a crise financeira enorme e não vem conseguindo quitar diversos compromissos. Vale lembrar que foi no início do ano, foi ali em janeiro e fevereiro, o Danilo, ele até chegou a possibilidade de ele rescindir contrato com o Botafogo, né, que ficou devendo 3 meses de direito de imagem, e a partir do segundo mês você já pode pedir a rescisão indireta na justiça, a rescisão indireta do contrato. E aí teve essa possibilidade, até foi se falado no Palmeiras, no suposto interesse, mas depois o Botafogo correu para quitar essa dívida e agora está em dia, assim, podemos dizer, com o Danilo. Nesse caso, Bruno, a dívida é com os empresários que cobram, então, a comissão aí de 6 milhões de reais. É isso. Aliás, não são os únicos empresários que têm cobrado o Botafogo por conta de valores a pagar de comissões de negociações. Nesse caso, já há justiça no meio. Mas os bastidores já correm informações, e não é de hoje, é do ano passado, e aliás foi um dos motivos que fez com que o Botafogo viesse a perder alguns jogadores no começo da temporada, e que há o temor para que mais jogadores saiam no meio da temporada, inclusive o Danilo. E aí você percebe, o Danilo pode estar tranquilo, seguro, sereno, jogando em altíssimo nível, pensando em Botafogo, pensando em Copa do Mundo, mas já falamos aqui, já não é da semana passada, tem muito tempo que o Danilo projeta uma negociação, a saída do Botafogo no meio do ano. Essa questão envolvendo os seus empresários, querendo ou não é uma dívida com o Danilo, é uma dívida com os agentes do Danilo. Mas isso tem impacto nos bastidores, tem impacto na hora desses empresários, desses agentes buscarem propostas ou uma eventual saída no meio do ano. O que eu tenho extra aqui, eu sei que o Hernan e o Felipe têm mais informações desse lado. Semana passada trouxemos a proposta recusada pelo Danilo, do Zenit, na casa dos 25 milhões de euros, que envolvia ali o pagamento de uma dívida, o abatimento, né, de uma dívida que o Botafogo tem com o Zenit de 12 milhões de euros por conta do Arthur. Seriam 12, então, da dívida, mais 13 em cash, em dinheiro. E o Danilo não se viu interessado porque não quer o futebol da Rússia, quer um cenário maior, mais competitivo, mais atraente, e que o Botafogo, a novidade para além da notícia exclusiva do Diego Garcia, é que o Botafogo sonha hoje e pede mais ou menos 30 milhões de euros, cerca de 177 milhões de reais na cotação atual. Esse é o preço mágico para o Botafogo negociar o Danilo no meio do ano.
Isso sem contar a Copa do Mundo, né? Porque se não existir negociação antes da Copa do Mundo, o Danilo for valorizado na Copa do Mundo, se calhar o preço aumenta. Ele fez no Campeonato Brasileiro 9 jogos. Lembrando que tem um limite de 12 para ele ser transferido para outro, para ele poder jogar e defender outra equipe aqui no Brasil. Sim. Mas dificilmente a gente vai ver o Danilo permanecendo aqui, né, Hernan? Se for negociado. E Europa, né? Europa, Que é o Copa do problema. Mundo, o cara vai brilhar. É. E assim, até o pessoal pode perguntar de Palmeiras. O Palmeiras só entraria num negócio aí diante dessas notícias e de entrada na justiça, por falta de pagamento, por questões financeiras e tal. O Palmeiras só entraria num negócio, só faria uma oferta se o Danilo ficasse livre. Porque o Palmeiras entende que 30 milhões de euros não é uma grana que está dentro da realidade do próprio Palmeiras, dentro do bolso do próprio Palmeiras. Ah, mas o Palmeiras conseguiu o Arias por 25, o Vitor Roque por 25. Mas é porque assim, tem todo um pacote e um planejamento. Você tem um jogador que você vendeu por muito menos, aí você vai comprar por muito mais. Diferente quando você faz uma oferta para um jogador que está livre no mercado. Você acerta salário, paga a luva e opa, volta aqui a jogar comigo, vem brilhar aqui. Mas o Palmeiras vê também que existe uma concorrência do futebol europeu, principalmente depois desse pós-convocação para a Copa e praticamente estar na Copa do Mundo, que vai acabar dificultando qualquer tipo de situação. O Danilo gosta muito do Palmeiras, tem muitos amigos lá dentro, tem muito respeito. O Palmeiras gostaria de ter a volta dele, mas o caminho é ladeira, assim, né? Hoje é uma ladeira que você tem que subir. E até porque, assim, o Botafogo ele não tem a intenção de reforçar um outro rival brasileiro, né? Assim, mas aí a gente pensa também, né, velho, que, tipo, tem que ver se o Botafogo vai ter condições de manter o Danilo. Eu acho que não. Em condições normais, acho não, óbvio que o Botafogo não vai querer reforçar um time que está brigando pelo título, ainda mais que brigou por títulos em temporadas atrás. Mas acho que aí a questão é outra, a questão é financeira. O Botafogo vai ter grana para manter o Danilo? Me parece que não, me parece que vai ter que fazer uma venda. E o Botafogo precifica o cara em 30 milhões de euros. Para começar a conversar, Para começar a conversar. Aí convocado, aí Copa do Mundo, de repente ele mete um gol lá na Copa. Já vira titular da seleção. Titular da seleção. o preço Estamos pode. falando de possibilidades, tá? A gente não tá querendo 30 colocar milhões ninguém. de euros pré-Copa. Pré-Copa, Pré-Copa, exato. Acho que a questão é mais financeira. Segurar para não liberar para um rival, cara, aí você tem que fechar o Botafogo se o Botafogo vender para o Palmeiras um preço baixo. Exato. Ou vender para o Flamengo. Né? Então, Ou não me parece ser esse o movimento, principalmente que os caras que estão lá são muito competentes, o Alessandro Brito, todo mundo que está lá. Mas a questão hoje é mesmo financeira. Vai ter grana para conseguir segurar o jogador? De todos os problemas que o Botafogo está passando? Fica a dúvida. Tem várias questões nesse Danilo, né? Por exemplo, o Botafogo, a informação que ele não quer negociar com outro time brasileiro, e aí falam que só 2 times no Brasil me falaram que tem o potencial para contratar o Danilo. E é óbvio, Palmeiras e Flamengo. O Danilo Cruzeiro tem muito... também, né? Mas o Cruzeiro, eles falaram que alegaram a questão que já contratou o Gerson, teve muitos gastos e tudo mais, então Palmeiras e Flamengo. E aí quando se fala em Brasil, o Danilo tem muito carinho pelo Palmeiras, como o Hernan trouxe aqui. Flamengo é um rival do Botafogo, então o Botafogo não quer reforçar. E o Danilo, ele tem a intenção de voltar ao futebol europeu. Então soma tudo isso, mas a ver, como o Bruno Andrade trouxe aqui, como vai ser esse pós-Copa. Ele pode se valorizar, um time gigante pode querer contratar ele. Sim. Então tem todas essas variáveis. Porque ó, o Ricardo mandou aqui, não tem nada de 30 milhões que o Botafogo tá falido. Se oferecer 15, ele já vende. Meu amigo, se alguém oferecer 15, se o mercado souber que por 15 você contrata o Danilo, fica uma fila de gente querendo comprar. Mas Aí o valor do cara vai subindo por conta da procura. É isso. Não é isso, Hernan? Não, você tem contrato com um jogador. Beleza, o staff do jogador está cobrando você na justiça. Isso aí é uma discussão à parte. É outra coisa, é isso aí. Isso aí é uma outra questão. Duvido que você vai dar de presente, entre aspas, um jogador assim por 15 de euros. Exatamente. Aí você tem que fechar o Botafogo. Não vende por 15. Não vende, gente, você acha? Tem gente querendo pagar 40, Mesmo você vai vender por 15, com diversas por quê? dívidas. Não é, Bruno? Sim. É só recordar o que nós trouxemos semana passada. Os 25 milhões de euros do Zenit até se mostraram ali, enfim, até foi uma ideia que o Botafogo topou conversar, mas nunca 100%. E nem foi pra frente por conta do Danilo. Mas essa oferta do Zenit de 25 tinha ali o abatimento dos 12 do Arthur. Era um esquema diferente. Agora, e aqui não é informação, tá? É opinião, mas é uma opinião meio óbvia e meio clara. Eu acho muito improvável, para não dizer impossível, o Botafogo, mesmo com diversas dívidas, vendeu o Danilo por 15 milhões de euros. Não faz sentido. E tem uma coisa que é importantíssima, a gente sempre relembrar aqui o torcedor, relembrar quem está assistindo a gente, numa negociação, quem dá a palavra final é o jogador. Não adianta. Então, assim, pode vir o Zenit, pode vir o Krasnodar, pode vir, sei lá, a MLS.
pro Botafogo. E se pro Botafogo for uma coisa vantajosa, bater no Danilo, o Danilo falar, cara, não quero, não vai ter negócio. É o que aconteceu com o Zenit. Ah, beleza, é interessante, bacana, pô, valor, abater o que a gente tem do Arthur lá, porque não se sabe quando vai receber. Cara, mas assim, o jogador não quer, então tem que ser algo que o jogador queira ir. E a gente sabe que o plano A dele é o futebol europeu, é uma grande liga, uma Premier League que ele tem vontade de voltar a jogar. E caso aconteça alguma coisa de ficar livre no mercado e o Palmeiras se apresentar como algo interessante, o Danilo tem muito carinho pelo Palmeiras e isso ele já deixou bem claro para quem está na direção hoje. Rapaziada, mais uma vez, segunda-feira de novo, aí o Verdão ganha mais uma, né? Dispara na liderança, 29 pontos, ganha o Atlético Paranaense. E uma choradeira danada, né, dos adversários aí, os antes, falando que foi pênalti, não teve pênalti nenhum. O jogador do Atlético Paranaense, o Viveiro, segura a mão do zagueiro do Verdão e se joga para poder simular uma penalidade. Enfim, ainda bem que os árbitros foram competentes e não caíram na pilha do jogador. E rapaziada, muito obrigado por você ter acompanhado nosso vídeo até o final. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. A gente vai encerrar a nossa edição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.